Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos iniciar a semana continuando no verso, que começamos a estudar na sexta, 1 João, capítulo 2, verso 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Começamos a explicar cada um desses termos, e hoje vamos destacar a questão da cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? Revisando aí o que nós já explicamos, são os prazeres sensoriais, ou seja, os prazeres que satisfazem os sentidos, sentido de gosto, de cheiro, tato, etc. E a origem é a nossa carne mesmo, nosso corpo físico, a nossa natureza corrompida. Então, resumindo, é um desejo impuro, um desejo mau. A Bíblia nos mostra, queridos, que há uma luta dentro de nós, uma luta entre o nosso desejo pecaminoso, da nossa natureza corrompida, da nossa carne, contra o mover de Deus no nosso coração. E a Bíblia nos dá diversos exemplos do que seria esse desejo mau que muitas vezes surge no nosso coração, que a Bíblia chama de carne. Lá em Gálatas, capítulo 5, que é um texto que fala bastante do fruto da carne, do fruto do Espírito, no verso 17 nós lemos: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então veja, há um conflito dentro de nós, que nós vivenciamos todo santo dia, queridos? Nossa natureza pecaminosa, nossa carne, militando contra o Espírito de Deus que habita em nós. E continua: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, olha só, o que são a cobiça da carne, queridos? As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja, queridos, como é sério isso, A questão da cobiça da carne afeta o nosso destino eterno. E veja que aqui não está falando apenas daqueles grandes pecados que é comum comentar, como imoralidade sexual, como feitiçaria, mas fala de outras coisas como embriaguez, orgias, mas fala de outras coisas que às vezes passa despercebida, como ira, ciúmes, egoísmo, ódio, discórdia. Tudo isso é da carne, queridos. Tudo isso são as pessoas se entregando à sua natureza pecaminosa. Temos diversos exemplos da Bíblia, em Salmo 78, verso 18, diz que deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Os israelitas, quando foram libertos da escravidão do Egito, veja só, libertos da opressão, eles ficavam com saudade do Egito, querendo se alimentar das cebolas que haviam no Egito, das iguarias que tinham no Egito e eles não tinham no deserto. Veja só como esse desejo sensorial de um alimento específico, o ser humano pode até trocar Deus por isso, queridos? Mas um dos grandes malefícios que existe na nossa sociedade e na história da humanidade como um todo, queridos, que surge dessa cobiça da carne, é a questão sexual, queridos? A imoralidade sexual é algo que devasta a nossa sociedade, devasta a humanidade, destrói mesmo com toda a sua miríade de formas de ser e de agir. A questão sexual pode ser corrompida de 1001 maneiras. Então o ser humano tem que ter cuidado com isso, porque isso é uma bênção que Deus deu ao ser humano, e que foi corrompida pela nossa natureza. Em Provérbios 6, 23 diz assim: pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão. Veja só, o que nos protege de perdermos a nossa vida sexual de forma ruim? O que nos protege disso é o mandamento, é a instrução, é a disciplina do Senhor. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana.
Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Olha a sabedoria da Bíblia, queridos. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Né, queridos? Então, brincar com a vida sexual, né, trocar um olhar, né, admirar a beleza de uma pessoa que não seja o seu cônjuge, é perigo, queridos. É como está dizendo aqui, você colocar fogo no seu peito e achar que não vai te queimar. Claro que vai, né? O perigo, queridos, dessas coisas, de destruir o seu lar, destruir sua família e destruir sua alma, é tão grande que Jesus usou uma das expressões mais fortes que sequer poderiam ser concebidas, né? Lá em Mateus 5, verso 27 diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar, veja só como Jesus coloca um passo atrás, né? Ele quer nos prevenir desde antes do perigo se tornar muito forte. Eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja, queridos, Jesus não quer saber apenas do ato final, né? Ele quer nos precaver de todo o caminhar anterior que nos leva a esse ato final. Porque você evitar uma troca de olhares, uma troca de elogios, né, uma saída, né, uma conversa mais prolongada, isso é fácil de evitar, né, porque ainda está no início, tá aquela coisa ainda. Agora, se você estender isso, né, se você tentar frear os seus impulsos quando já estiver, né, com a boca no balão, aí, meu amigo, aí é complicado, né? Então Jesus já deixa bem claro, você tem que cortar pela raiz logo no início, sem deixar brecha, sem deixar espaço, porque se você abre um pouquinho, depois fica difícil. E ele continua falando, como eu disse, a expressão mais forte que ele poderia utilizar. Se o seu olho direito o fizer pecar, veja, queridos, como Jesus é sério nisso. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Eles têm como ser mais claro que isso, né? Mais evidente da seriedade disso, da nossa luta contra a carne, queridos. Isso é uma guerra, não é brincadeira, né? Você não pode passar a mão, né? Falar, alisar esses desejos, falar, não, isso não vai dar em nada, isso não vai me trazer problema, né? Eu consigo controlar, né? Não, meu irmão, você não consegue controlar. Você tem que dar um basta, não é questão de controlar, é questão de cessar. É questão de parar, de deter, de interromper, nas palavras de Jesus, é arrancar e lançar fora. É não dar brecha mesmo, não dar brecha. A vida do cristão é essa, queridos. Romanos 13, verso 13 diz, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Isso é a grande expressão, queridos, como quem age à luz do dia. Ou seja, tudo que você fizer, se fosse exposto à luz, se estivesse exposto ao pastor, se fosse feito dentro do templo, se fosse, enfim, feito à luz do dia, diante do público, que você não tivesse vergonha de nada disso, né? Fora a sua intimidade com a sua esposa, né? Mas as coisas que você faz, que você fala, deveriam poder ser expressas à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A gente precisa se encher de Jesus, a gente precisa se alimentar espiritualmente e nos fortalecer. Né? Gálatas 5:24 diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então o verbo aqui novamente, queridos, é bem claro, é necessário crucificar. Ou seja, dizer um não, dizer um basta, e vai doer, né? Porque é você lutando contra você mesmo, lutando contra a sua carne. Então você precisa ser bem forte, né? Bem decidido, né? A servir ao Senhor. Em Tito capítulo 2 nós lemos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata,
justa e piedosa nesta era presente. Né, queridos? Então nós temos que tomar uma decisão e temos que viver essa vida de uma forma que a gente mesmo se orgulhe, né, queridos? E que o nosso Deus também. 1 Pedro 2,11, amados, eu insisto, e tá aqui, eu faço minhas as palavras do apóstolo Pedro, amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, queridos, os desejos da carne estão guerreando contra você, estão guerreando contra a sua alma, guerreando contra a sua família, e eles vão te destruir, meu irmão. Se você não tomar medidas, se você não responder, né, adequadamente a essa ameaça, a essa guerra, ou seja, se você não guerrear de volta, elas vão te destruir, meu irmão, como destroem aos milhões as vidas aí fora. Então nós precisamos nos revestir de Cristo, da nossa armadura, tomar uma posição, crucificar a nossa carne, né, e não dar espaço à cobiça da carne, às concupiscências da carne. Não podemos amar a esses desejos, a esses prazeres, não nos tornar escravos deles, mas amarmos ao Senhor, buscarmos cada vez mais crescer na presença dele e derrotando todos esses inimigos que estão dentro de nós, meus amados. Para que a gente viva em paz, queridos. Para que o nosso lar seja de paz, para que a nossa vida seja de bênção, né? Seja de alegria, seja de tranquilidade, né? Seja de fidelidade, seja só de paz, calma e muito amor, meus queridos. Para isso, nós precisamos resistir a todo e qualquer desejo mal dentro de nós. Ok, meus amados? Que Deus te dê força nesse dia, que você possa vencer com Ele, né? Essa é a vida e a abundância que Ele tem para nós, uma vida sem sermos destruídos por esses males. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.